O programa Caminho da Universidade tem a satisfação e o prazer de receber mais uma vez nossa querida professora, doutora Maris Estela da Luz Stelmachuk. Ela que tem o doutorado na área de psicologia, psicóloga, professora universitária e também uma pessoa que ocupa a cadeira número 16 da ALV, da Academia de Letras do Vale do Iguaçu. E essa cadeira 16 é do patrono Dr. Alvir Eisenberg. Minha cara Maris Estela, que prazer falar contigo. Enfim, nós vamos tratar um assunto muito interessante. Mas antes disso, seja muito bem-vinda ao programa Caminho da Universidade da TV 1000, que é afiliada à TV Cultura do Brasil. Por gentileza, fique à vontade, pode me cumprimentar e cumprimentar o público de casa. Agradeço a Luiz por esse convite. Mais uma vez a gente se encontra para debater assuntos de interesse do ser humano e cumprimento, né, os telespectadores, os ouvintes desse programa tão conceituado. Na verdade, nós que agradecemos sua ilustre presença. Afinal, a senhora é professora universitária, fez pós-graduação, mestrado, doutorado, é uma escritora escrevendo muitos artigos e livros. E é exatamente um dos artigos que a senhora escreveu no jornal Caiçara que me chamou a atenção, e nós às vezes estamos envolvidos nesse processo e nem percebemos. Então, o objetivo é justamente fazer com que as pessoas que estão nos acompanhando hoje acordem, tá? Vamos despertar uma atenção para uma reflexão e uma ação em cima desse assunto que é de interesse de cada ser humano. Quero parabenizá-la pelo que você escreveu. E, Maris Estela, nós sabemos da tua caminhada, da tua dedicação, do teu carinho pela construção do conhecimento científico, do teu estudo aprofundado em relação ao ser humano, através da tua opção de graduação de psicologia. Faz com que você se torne cada vez um instrumento de transformação na sociedade e principalmente para aquelas pessoas que vão em busca do seu autoconhecimento. Você provoca esse despertar em cada um. As pessoas vêm até aqui, nesse espaço, né, de trabalho psicológico, de psicoterapia, em busca disso mesmo, do autoconhecimento, porque elas percebem que em seu funcionamento social, profissional, pessoal, elas têm algum bloqueio, alguma dificuldade que é percebida. Então, assim como o senhor colocou, tem os que não percebem, tem os que percebem. Então, essas pessoas vêm buscar o autoconhecimento para mobilizar e fortalecer os seus recursos pessoais, do seu potencial de crescimento, para lidar com os desafios, os sofrimentos, as dores, as tristezas, toda a parte de sentimentos humanos. Então elas vêm buscar essa ajuda, e cada um fazendo sua parte. Eu faço minha parte como profissional, a pessoa faz a sua parte como aquela que está buscando esse trabalho. Perfeito. Porque quando isso não acontece, quando não existe a percepção, né, existe alguma coisa no nosso funcionamento vai sinalizar. Assim como no painel do carro. Perfeito. Acende alguma uma luzinha. luz, significa aquilo ali é um sintoma. Perfeito. As nossas dores, os nossos obstáculos, eles estão sinalizando que existe algo no nosso mundo interno que precisa de uma abordagem, de um trabalho. Quando isso não acontece, esse problema vai aumentando e vai se transformando num transtorno maior, Perfeito. Numa doença, numa patologia. E isso se tornou de tal forma amplo que começou-se a tentar
medicalizar também. Aquilo que é sentimento, então aquilo que é sentimento está sendo visto muito amplamente como uma patologia, por isso a patologização, a psicopatologização da vida. Eu quero entrar exatamente nesse assunto, mas antes, porém, se você me permite, Sim. Então as pessoas vêm em busca de ferramentas para resolver se tornar um ser melhor, útil, mais centrado. Mas assim, eu quero perguntar assim, na sua cabeça, 11/11 remete a diversas situações. Se nós olharmos historicamente, vamos ver tantas coisas que representam 11/11. Mas dentro do artigo que o senhor escreveu, e essa introdução que o senhor deu da importância, né, de estar em contato com uma profissional da área de psicologia, eu lhe pergunto, 11/11 vai tratar exatamente em relação a isso, já começou de patologização e também medicalização, é isso? Isso. Nos fala um pouquinho, por gentileza. 11 de novembro é o dia que foi escolhido para que se pare e pense, assim como todas as datas, Dia das Mulheres, Dia da Criança, Dia do Idoso, Dia de tantos, assim também o dia seria o Despatologize. Então existem dentro da psicologia vários movimentos acontecendo já desde 2013 para ajudar a pensar a incidência de tantos transtornos que são muitas vezes meros, não minimizando, mas são sentimentos humanos que, quando não cuidados, se tornam em distúrbios, em problemas. Não estamos falando aqui das doenças, dos quadros, dos distúrbios psiquiátricos, como esquizofrenia, psicoses, né? Não é, esse é uma classificação à parte, que sempre existiu, dentro de uma certa porcentagem na sociedade, só que agora isso está muito amplificado, tanto que existe um manual, é o DSM, é um manual de diagnósticos e transtornos, que a cada edição aumenta assustadoramente o número de páginas. Digamos que o número 1 era isso aqui, o número 5 que a gente já está bem mais volumoso, porque está se colocando lá a cada dia uma nova patologia. Aquilo que antes era birra, hoje tem o nome de distúrbio opositor, né? Então, tem um remédio, e daí tem um remédio para, sabe? Então o comércio ficou sempre muito atento às nossas carências e fragilidades, e ele já acha aonde tem lacuna, que tem uma lacuna para gente. Vamos conseguir tirar algum dinheirinho ali. Sim. Já vista a quantidade de farmácias que abrem em nossa cidade, né? Você pegou uma época que a gente conhecia a farmácia de fulano, ciclano e beltrano, e medicamento. Agora é 3 por quadra. É impressionante. Então, e não é só aqui. A gente vê que isso, quando a gente conversa com pessoas de outros lugares, hoje a gente está em contato com todo mundo o tempo todo. Todos comentam isso, né? A quantidade de farmácias. E são redes, né? Redes nacionalmente, que vão dominando o comércio local. Local. Mundial, pelo menos na parte ocidental do mundo, a gente sabe que isso está bem forte. Mas nos falem, antes de nós entrarmos exatamente dessa indústria, né, de remédios que, como diz o pessoal, é uma verdadeira mina de ouro, né? Então, essas empresas farmacêuticas, elas deram um salto espetacular. Mas nos fala sobre sentimentos humanos, desafios, autoconhecimento, para que possa, naquela sequência como se colocou no artigo, a gente talvez poder transmitir aos nossos caros ouvintes que estão nos acompanhando. Sim, a questão do autoconhecimento. Nós temos um aparelho psíquico, né? Biológico, fisiológico. Nós temos esse corpo, esse organismo, né? Biopsicossocial, espiritual. Então, nós temos
esse aparato todo, esse aparelho, e ele tem o seu funcionamento. Mas, como qualquer aparelho que nós temos, né, a gente dá aquela lidinha superficial ou usar aquele aparelho sem ler o manual, então a gente vai lidando. Mas ele tem uma complexidade que a gente não alcança, mas ele está ali funcionando, e quando tem alguma necessidade, ele avisa. Mas aí a gente se distrai, né? A gente pensa em outra coisa, porque isso é muito chato, é muito ruim, então a gente não quer ficar pensando em coisa ruim, né? Aí a gente cai na sociedade hedonista. Quem é que quer ficar pensando em coisa ruim? E essa questão do hedonismo, né? Daquele entendimento de que a gente tem que ser feliz, tá? E o que é ser feliz? É ficar alegre o tempo todo, eufórico, né? Ou é ter condições de lidar com a nossa complexidade? Para mim, a definição de felicidade é essa capacidade, né, de lidar com essa complexidade, com seus altos e baixos, com seus desafios. E quando isso não é cuidado, a gente vai incidir em doenças físicas, psicológicas, sociais, como a gente sabe que tem, e aí que entra, né, o autoconhecimento. Perfeito. O processo terapêutico, ele tem um aspecto bem forte de autoconhecimento, tem aquela parte de tratar das disfunções, mas para tratar essa disfunção é preciso uma imersão no modo de funcionar, para que a pessoa possa conhecer como que ela funciona e saber aonde que ela precisa fazer os ajustes. Então, aí que entra a parte do autoconhecimento. Isso é trabalhoso. E como a gente vive numa sociedade também imediatista, e isso tem um sinônimo que é imaturidade, a ideia é que não vamos ficar perdendo tempo com dores e sofrimentos, vamos beber ou vamos botar um remédio que... Vamos camuflar a situação. Vamos anestesiar botar uma tampa na panela de pressão que continua fervendo. Então, até chegar uma hora vai explodir, né? Essa disfunção, ela não está sendo tratada, ela está sendo controlada com um medicamento ou com uma droga, seja lícita, seja ilícita. Então, ela tem a mesma, né, função. Perfeito. Quer dizer, não se vai na raiz do problema. Isso. Muito bem. Minha cara psicóloga, doutora Maris Estela da Luz Stelmachuk. Esse da Luz é exatamente quando a pessoa vem aqui, ela encontra esse raio de luz, né, através das sessões. Confere? Tela, né? Confere? Nós vamos ter que fazer um intervalo. Todos temos a nossa luz. Exatamente. Mas o senhor tem tela no nome, isso é ótimo, né? Pô? Pois é. E vamos fazer um intervalinho agora, depois retornamos com esse assunto que é de interesse de cada ser humano. Se autoconhecer, entender esse processo, não deixar ser camuflado ou camuflar através principalmente, de medicamentos que apenas vão dar uma sensação de bem-estar temporariamente. Imediata. Ok? Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e essa presença ilustre da querida professora, doutora Maris Estela da Luz Stelmachuk. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e hoje essa presença agradável da ilustre professora, psicóloga, doutora Maris Estela da Luz Stelmachuk. E daí, doutora? Tem assunto, né? Tem assunto. Olha que não é inesgotável. fácil, exatamente. E é interessante quando a gente tem a capacidade de saber escutar, a gente aprende muito, doutora, né? E também o incentivo a uma leitura, né? Aprende mais ainda. E a senhora nos colocou muito bem, nesse primeiro momento, toda essa situação. E vamos retomar esse assunto, aonde, por muitas vezes, as pessoas pensam ter uma determinada doença, tá?
na verdade, uma pseudo-informação, e aí vem por trás dessa pseudo-informação toda a questão da indústria de medicamentos. Ora, a gente sabe que quando tem uma receita, a gente acredita muito no médico que está nos tratando, orientando. Mas nós precisamos, penso que hoje você tem os recursos para buscar as informações, tantas fontes, né? Seja qual for a fonte, leia, veja, discuta. Eu sei que, por exemplo, a senhora faz parte de um grupo de leitoras, né? É assim que chama. Né? E hoje estou em busca de autores desconhecidos. Os clássicos já são, né, os conhecidos, perfeito. Agora são os desconhecidos. Cada vez uma região do Brasil. E a senhora quer mostrar um trabalho científico ou de um escritor, seja como for, escritora, daqui da nossa região. Isso é bacana, porque se nós não valorizarmos o que é nosso, ninguém vem de fora. O criativo, né? Exato, o criativo tá aí, né? Junto com o destrutivo, né? Daí a gente tem que escolher qual lado que a gente... Quero optar. Eu quero construir coisas boas, né? A autodestruição não é nada legal. Não é caminho. Então, doutora Maris Estela, a senhora está nos colocando toda essa situação, né, em relação a esse autoconhecimento, em relação de a pessoa, quando toma o medicamento, também saber exatamente quais foram os sintomas, o que ela sentiu, se alterou o comportamento, para que ela possa dar um feedback àquela pessoa que deu a receita. Né? Isso quer dizer, se esse remédio está fazendo o efeito assim, prometido pelo medicamento, perfeito, que essa pessoa estaria buscando esse resultado. Exato. Porque propaganda dizem que é a alma do negócio, mas que tipo de negócio? Né? Nós que estamos na área de educação, nós somos o bom pastor, vamos buscar aquela ovelha perdida que não quer o conhecimento, né? Arrebanhar e trazer o grande rebanho da intelectualidade, da construção do conhecimento científico, mas para ajudar, não para anular, massacrar ou tornar essa pessoa independente, né? Sim. O que a senhora nos fala de todo esse processo da indústria? Olha, aí você traz um outro viés, na verdade eu não chamaria nem de viés, mas de ponto central, que é a educação. Perfeito. A quantidade de remédios para crianças, né, aumentou nos últimos anos em muito, 40% a medicalização das dificuldades de aprendizagem. Aí tem todos os rótulos que, né, todos conhecem, TDAH e outros também, e isso dificulta a concentração da criança, a aprendizagem, e aí passa-se para busca-se um diagnóstico. Feito esse diagnóstico, existe o lado muito bom, que é quando existe de fato um distúrbio que precisa de uma abordagem diferenciada, adaptada, isso é importante e necessário. Aí a criança, tendo um laudo, tendo um diagnóstico laudado, ela vai ter direito a uma ajuda, um professor junto com ela na sala de aula, além do professor da turma. Então isso é um benefício que o diagnóstico traz, mas isso está ficando muito amplo e muito banalizado. E esse é o problema, e é uma das raízes dessa preocupação e desse movimento de despatologização da educação e da criança e da vida, que tem a sua data em 11 de novembro. Então, muito interesse da psicologia, da educação, com o objetivo de olhar melhor para isso. É preciso tanta doença assim? Ou é uma fragilidade que não está sendo devidamente atendida, né? E por quem? Aí tem fatores familiares, sociais, educacionais, tem todo o leque, né, no qual a gente está inserido, tem a sua parcela, e as crianças
estão sendo alvo de muita medicalização por justamente não existir uma relação real entre o investimento no potencial da criança para que ela dê as respostas que ela pode dar, porque ela tem a capacidade dela. Temos distúrbios, tem dislexia, tem déficit de atenção, tem essas coisas, mas tem um caminho a ser feito para resgatar isso, que não somente a medicalização. Esse caminho é uma atuação muito de um adulto, de alguém com mais experiência e conhecimento, que chegue perto da criança no sentido de onde ela está nesse processo de aprendizagem, para ajudar ela a dar o próximo passinho. E daí outro, e daí outro, e daí ela vai. Quando isso é patologizado e medicalizado, isso se corta. E esse potencial ele vai ficar sem encaminhamento. E aí tem uma questão muito contraditória e conhecida de todos nós. Quando é para fazer a lição, tem que lembrar a criança. Mas quando é para pegar o joguinho, que tem desafios tão ou mais, ela lembra sozinha, né? Então isso chama atenção. Perfeito. Né? Como que é isso, né? Tem deficiência para uma coisa, mas não tem para outra. Mas aonde que está como diz o segredo, né? O segredo está aqui, na motivação intrínseca. A criança quer jogar. Perfeito. E ela quer ir para a escola aprender. Tá? Então tem aí né? E aí começam as dificuldades de aprendizagem, ou a criança ainda está distante daquele potencial, daquela possibilidade de usar seu potencial, e vai ficando frustrada. Aí entra não vamos generalizar, tem os casos reais, né, e sérios e difíceis e desafiadores, mas aí tem muita pressa e o imediatismo também. E daí a padronização, que todos têm que aprender juntos, e claro, são classes inteiras de alunos e os professores têm as suas metas e precisam resultados, e aí isso vai desde a motivação dele como professor, pela necessidade da criança, pela expectativa da família e pelos números que têm que ser mostrados, né, no fim desse processo, para que aí entra as questões, né, mais de metas metas numéricas, né, e não necessariamente qualitativas. E aí que entra, né, eu coloco muito na linha do imediatismo, né? A criança, ela é capaz, mesmo que ela tenha dificuldades, sejam elas quais forem. Um autor russo da psicologia e da educação, que é o Vygotsky, ele fala que qualquer pessoa com qualquer deficiência é capaz de aprender, dentro das condições dela, e não de maneira padronizada, né? Então, quando você tem esse cuidado, né, de descobrir este ser e esse potencial que está ali, e ali é tocado, ele brota, ele floresce, né? E quando é cobrado, forçado e pedido, exigido coisas antes de que ela esteja naquele ponto, aí começa a defasagem e começa... Né? Vai atrofiando cada vez mais. Vai atrofiando, vai deformando, vai deprimindo, vai frustrando. Interessante, a senhora colocou agora essa parte educacional e não sei mas a grande maioria sabe que Albert Einstein foi considerado retardado. Sim. Quer dizer, era incompatível. O ritmo dele era o ritmo outro. Com os demais. Então, e a área de interesses também. Perfeito, né? Então, se cada ser tem a sua utilidade, ele tem o seu caminho, precisa desse despertar, às vezes... E precisa ser tocado. Exatamente. Algo pode ser tocado exatamente através de uma reflexão, através de palavras, ou talvez até com medicamento, né? Mas aí que tem o grande cuidado,
né? Qual é o caso de medicamento. Perfeito. E qual é o caso de não ter sido estimulado adequadamente, né? E que saiu do... É um acompanhamento constante, né? Pegando a questão da educação, seja a equipe pedagógica, professores, aí vem a função dos pais, dos familiares e mesmo médicos. Quer dizer, é um conjunto de pessoas, né, tentando realmente fazer com que aquela situação seja resolvida. Acompanhamento. Até que a criança pegue o ritmo dela e vá. Não que ela vai ficar, vai prescindir dessas relações, né? Mas ela já consegue fazer o acesso e dar o encaminhamento. E não fica com isso bloqueado, precisando de abordagens, né, procedimentos mais invasivos. Hoje nós temos a questão, já o nosso tempo está quase pela boa, mas tem que tocar um pouquinho sobre a pandemia. Os reflexos nos dias atuais é grande sobre a questão da pandemia, doutora, voltada exatamente em relação a toda essa patologia, etc. Tal. Ela potencializou, no meu ponto de vista, porque essas questões todas já existiam. Mas o que chama a atenção? Quando vem um desafio mundial deste tamanho, que ameaça nossas vidas, a vida dos nossos próximos, e o nosso trabalho, e a nossa produtividade, e a nossa... tudo, né? Então, isso gerou em qualquer situação desafiadora, é normal e desejável que se desencadeie um processo de ansiedade. Quando está tudo normal, a gente vai tocando, né? Mas quando acontecem situações desafiadoras, mesmo que seja uma viagem, né? Uma coisa diferente da rotina, você sai daquele ritmo e aquela ansiedade saudável e necessária, ela faz parte. O autor Erich Fromm, ele fala muito da questão da ansiedade como um mobilizador. E isso foi muito patologizado nesse momento, né? Então, começou-se a pensar na ansiedade como uma doença e não como uma resposta natural diante do tamanho do desafio que nós estávamos enfrentando. E aí, outro ponto que vocês podem, todo mundo percebe, né? Percebeu, e se não percebeu, é só dar uma olhadinha aqui, né? A quantidade de lojas de conveniências vendendo bebidas que surgiram. Claro, não podia ter reuniões sociais, então foram assim como as farmácias, também os lugares de venda de bebidas alcoólicas aumentou muito, justamente por essa dificuldade de acessar esse mundo interno que vai nos ajudar a fortalecer o nosso autoconhecimento, porque estava se confundindo pela novidade, né? Que eu estou com ansiedade. Não, eu estou ansioso justamente porque a situação pede isso, né? É normal ficar ansioso numa situação que desafia tanto, né? E agora, quando isso toma conta da pessoa, daí já é um quadro patológico, já é outro assunto, né? Mas teve uma potencialização desse aspecto a partir desse evento mundial. Minha cara doutora Marisistela, em nome de toda a nossa equipe, queremos agradecer imensamente a sua presença por trazer à tona assunto de grande relevância, de grande importância. Então é o despertar para aqueles que nos acompanharam de prestar mais atenção. Né? Não é porque a vovozinha, a mãezinha ou a vizinha falou que é bom que nós vamos tomar. Quer dizer, é delicado, que isso esses são os médicos familiares, né? Que receitam. Que tem sua importância, seu lugar. Né? Perfeito. Mas estamos falando de algo extremamente seríssimo. Com fins comerciais, né? Exatamente. Não é o fim curativo e remediativo. Do bem-estar. É super necessário, colocado. Agora, quando vem o interesse comercial, que é a série da Netflix ali aborda, né? O Império da Dor, que eu menciono no artigo também, aí, quer dizer, a coisa está tomando uma proporção que estamos sendo obrigados, né, a olhar para isso. E é uma guerra, né? É uma guerra. E nós queremos agradecer a senhora pela atenção, também. Pelo tempo, toda a nossa equipe aqui, diz obrigado a você e por trazer esse assunto
de grande importância, de grande relevância e fazer com que as pessoas pensem, podem refletir e podem tomar as suas ações ou procure os profissionais aonde poderão esclarecer melhor toda uma situação. Muito obrigado a você e precisamos que deixe uma mensagem ao nosso público, por gentileza. A mensagem é pensar, como o senhor aponta, mas também sentir. Quando sentimos, estamos existindo. Não é diferente do Descartes lá, né? Penso, logo existo. Sinto, logo existo também, né? Sim. E o que é esse sentimento? Não é vamos olhar para ele, vamos dar espaço para ele se manifestar. Ele está contando de nós. E quando a gente faz o acolhimento desse sentimento, em vez de temê-lo e patologizá-lo, a gente está fazendo um favor, cada um a si mesmo, a sua família, seu grupo social e a sociedade, né, ao planeta, porque todos somos humanos. Perfeito. Muito bem, muito obrigado. E eu insisto semanalmente, doutora Maris Stella, de que não existe problema sem solução. Quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.